Pronto, passando para a última parte, eu queria, assim, na verdade não entendi bem como você foi recrutado, quando, assim, Certo. Não, teve alguém especial? Não, foi recrutado, eu acho que teve, foi Manuel Teodósio, né? Tá. Que foi Que essa é uma quem parte terminou me convidando para participar do partido, né? Porque ele era o coordenador da campanha, inclusive, de Marcos Freire, em 74, para senador. E através desse contato, do trabalho que a gente teve junto lá, de organizar a juventude, né, organizar o comitê estudantil pró-campanha de Marcos Freire para senador, em 74, a gente terminou discutindo o partido, né? Depois eu entrei num grupo de estudo, a gente tinha grupos de estudo onde a gente discutia para a formação política, né? Que a gente discutia Marx, Lenin, me lembro muito o manifesto, depois a gente discutiu também Martha Henning, que logo depois, acho que estava desenvolvendo um trabalho também no Chile, um trabalho de formação política, né? Politz, que a gente discutia os princípios de filosofia, né? Quer dizer, era muito interessante porque a partir daí a gente foi discutindo marxismo, né, leninismo, né? E aí depois veio os livros do Lenin, né, que é o Estado em Revolução, onde a gente começou a discutir também a questão do Estado, né, a questão do socialismo, né, e da construção da sociedade socialista. Então, era um processo realmente muito interessante, né, de debate, discussão. A princípio, a gente reunia jovens sem necessariamente estarmos dentro do partido. Era meio aberto, não era aberto completamente, né, mas era uma atividade semi-clandestina, onde a gente não podia, né, falar, né, abertamente sobre esses grupos, mas ao mesmo tempo esses grupos não eram vamos dizer, de pessoas do partido. Era justamente o processo que se tinha para depois convidar, né, para o recrutamento. Havia um convite para a gente participar das atividades do partido. Então, eu já em 74, 75, 18 anos de idade, decidi já participar como militante do Partido Comunista Brasileiro. Eu decidi participar efetivamente, né, conscientemente, depois de muita discussão, de muitos debates, né, depois dessa formação no grupo de estudo, né, e aí a gente construiu isso. E quem era o nosso assistente, que a gente tinha uma relação fraterna muito forte, que foi esse companheiro, que era filho do doutor Anaíde Teodósio, Manuel Teodósio Neto, né, da Silva Neto. Mano, era uma pessoa muito querida, uma pessoa que realmente teve um papel muito importante na luta aqui das oposições em Pernambuco, no combate à ditadura, né? Ele teve um papel, eu acho, fundamental, inclusive, na reorganização do partido também naquele momento. Agora, como você falou, o PCB trabalhava com várias juventudes, juventude operária, universitária. A gente tinha uma fragilidade naquele momento, né? O PCB, eu acho que quase todos os partidos de esquerda, porque não tinham muita influência no movimento operário. É um partido que tinha sido muito influente no passado, né? Antes, até na CGT, na Confederação Geral dos Trabalhadores, mas com a forte repressão de 64, o partido foi desbaratado da luta operária, principalmente o movimento operário. Então sofreu muito, né? Tanto é que o movimento que cresceu naquele momento era um movimento mais independente, né? Mais ligado à igreja, inclusive, e a outros grupos, que se desenvolveu através da construção do PT. Mas, claro que existiam membros do partido, o Frei Chico, inclusive, que era do partido, Manuel Fiel Filho, que era do PCB também, mas eram, vamos dizer, espaços mais isolados. Então a juventude, inclusive, que a gente idealizava, a juventude operária, a juventude camponesa, a juventude dos trabalhadores, essa tinha perdido muito espaço, né? Então, era fundamentalmente a juventude do movimento estudantil, né? E poucos jovens, né? Acho que como eu, tinham poucos, que tinham uma participação ativa no processo de construção do movimento popular, né? Realmente, nós tínhamos poucos companheiros da juventude trabalhando no movimento de bairro. Geralmente eram pessoas ligadas à chamada velha guarda do partido, até de companheiros de antes de 64, como João de Cigarro, Manuel Marques, Zé de Aguiar, que foram membros do partido, ainda no movimento operário da Macaxeira, né? E que moravam em Casa Amarela, tinham um vínculo com a luta do partido e com a luta da classe operária, e que se destacavam no movimento de bairros, né? Mas a juventude, ela se expressava muito mais através do movimento estudantil, quase que exclusivamente. A juventude
saído muito desse movimento mais amplo da luta dos trabalhadores. Então era setorizado, mas não tinha uma aproximação não, entre, era muito pouco, entre as juventudes? Haviam discussões, mas geralmente a gente terminava saindo, como o próprio partido me pediu, para eu dar apoio ao próprio movimento estudantil e terminar me envolvendo no movimento estudantil quando eu priorizava, né, meu trabalho na ação mais ligado ao movimento de bairros, mas ao mesmo tempo não podia deixar de contribuir, já que estava na universidade, com o movimento estudantil, embora eu não tivesse na minha, vamos dizer assim, como tarefa principal o movimento estudantil. Mas como a juventude, né, mas eu terminava contribuindo também, porque é aquela história, onde você está, você tem que contribuir de alguma forma. Onde você trabalha, onde você vive, onde você estuda, né, de certa forma você também ali se transforma num espaço também de luta, num espaço de organização. Né? Então, de alguma forma, você contribui com essa luta. E o movimento estudantil exigia, naquele momento, uma participação ativa. Né? Era o momento da reconstrução da UNE, da reconstrução das organizações, dos diretórios acadêmicos, dos DCEs, né, das uniões estaduais. Então foi um momento também que o partido pediu esse apoio a todos os jovens para que militassem dentro do movimento estudantil. Então a gente não, naquele momento pelo menos, a gente não construiu uma juventude operária, né? Aliás, quem construiu melhor isso, naquele momento, até por conta de não ter sofrido a repressão que os comunistas sofreram, foi a igreja. A igreja realmente começou a desenvolver um trabalho muito forte na chamada juventude operária, mas que também sofreu repressão, 68, 70, a JOC sofreu muito, mas você tinha uma juventude operária católica que tinha uma certa expressão nacional, né, que se organizava nacionalmente. Mas a juventude dos partidos revolucionários estavam quase que exclusivamente na militância estudantil. E na UEP teve uma participação do PCB? Não, acho que muito pouco, né? Chapa, acho que a gente participou numa frente, né? Mas a gente enquanto chapa, até porque o partido é uma característica também do partido de sempre brigou sempre para a formação das frentes, né? Você vê a Frente Ampla do Recife, a Frente Ampla de Pernambuco, né? Tanto a eleição de Arraes para prefeito como governador nos anos 60 teve um papel muito importante do partido. Então o partido sempre tinha essa preocupação de organizar as frentes. O partido também ajudou muito a construir o MDB, porque era também dentro da visão de frente política, né, que reunia todas as forças contra a ditadura. Então o partido sempre também, no movimento estudantil, tentava trabalhar nesse aspecto de frente. Então o partido não teve hegemonia naquele momento, nem em Pernambuco, nem a nível nacional, né? Tinha sido muito reprimido, mas tinha uma certa força, uma representatividade, mas participava apenas num trabalho mais de construção dessas frentes, dentro da esquerda também. Né? A gente mantinha um diálogo interessante com todas as forças. E tinha um respeito também das forças políticas. Né? Agora a principal bandeira, lógico, era a derrubada da ditadura. Naquele momento, iguais que as outras bandeiras, vamos dizer, específico do PCB. Mas a gente lutava também pelos 12% de investimento na educação, né, para que isso foi uma bandeira muito forte ali nos final dos anos 70 para 80, que era a gente lutar pela universidade pública, gratuita, né, preservá-la, né, dessa forma, porque havia um movimento também de privatização da universidade, de tentar privatizar as universidades federais. Inclusive, as elites denunciavam que a universidade estava elitizada, né, para tentar, inclusive, desmontá-la. Né. Mas a gente sempre lutou pelo ensino público gratuito, de qualidade, né. Mas eu acho que uma grande bandeira foi esse investimento, a gente lutava muito pelo investimento, né, no orçamento da União, que se garantisse os 12% de investimento na educação, né, para que a educação realmente fosse qualificada, interiorizada também. Discutíamos muito isso, porque a gente tinha uma situação que era esquisita, né? Todas as universidades eram concentradas na cidade do Recife, somente a Universidade Federal. Aí era necessário que o ensino de qualidade também fosse para o interior, para permitir aos filhos dos camponeses terem acesso à universidade. Porque geralmente só tinham os filhos da classe média, mesmo no interior, né, com muito sacrifício, vinham para a universidade aqui no Recife. Então essa foi uma discussão também que a gente travou durante muito tempo,
e que felizmente eu acho que o governo Lula, é uma das coisas muito positivas do governo Lula, eu considero, foi a interiorização das universidades federais, porque isso qualifica, isso mexe inclusive até com o nível de desenvolvimento dessas regiões, né? Porque começa a exigir uma qualificação da vida, inclusive, da qualidade de vida, né? De você repensar inclusive essa cidade do ponto de vista urbanístico, tudo. Eu acho que isso tem modificado, né? Inclusive com universidades como Medicina em Petrolina, universidades de engenharia, as universidades rurais irem para o campo, né? Facilita muito a discussão de soluções, inclusive, dessa relação da universidade com a comunidade. Eu acho que isso é muito importante, essa descentralização e essa interiorização das universidades federais, levando cursos de boa qualidade, né? Boa formação para o interior, inclusive fazendo com que professores que viviam só aqui no centro urbano pudessem também desenvolver suas práticas e seu trabalho e viver, inclusive, nessa cidade do interior, né?